Certo. Então, agora, introduzindo mais essa nova parte, passando o mestrado. Então, só que primeiro, reintroduzindo o tema, que é essa questão do Knowledge Graph Questionnaire, que seria você responder questões de linguagem natural, mas usando uma base de conhecimento, um grafo de conhecimento, para você responder aquelas questões. Então, ele vai permitir que você faça consultas em linguagem natural sobre dados RDF. E a correta interpretação de uma consulta em linguagem natural, ela é um desafio, porque uma mesma consulta, ela pode ser escrita de várias maneiras diferentes, a semântica da consulta, ela pode não estar bem clara na maneira que a pessoa se expressa, então esse é um desafio que já vem existindo há muito tempo, essa questão da pesquisa. Então, antigamente, um modelo que se utilizava bastante para responder esse tipo de desafio era o Template Based Questions, que foi como eu fiz no mestrado. Basicamente, eles criavam templates de questões e aí você usava um classificador de machine learning ou algum outro tipo de técnica de IA para você classificar a entrada do usuário para um padrão já conhecido. Só que esse tipo de solução, ela tem algumas limitações. E, primeiro, para você definir esses padrões, ele vai precisar de um grande esforço para que o seu chatbot tenha uma cobertura maior de questões. Então, se você quer que ele cubra o maior número possível de questões, você teria que fazer o maior número de padrões. Isso seria algo que requeriria muito esforço. Além disso, uma mesma questão ela pode ser feita de diferentes maneiras, o que tornaria ainda mais onerosa essa tarefa, porque além de para cada padrão, você teria que dar variações. Então, essa abordagem dos TBQAs, ela pode ser vantajosa no caso de questões complexas, mas para questões mais simples, que são que existem mais, acaba não se tornando viável. Então, daí vem a ideia. O uso de LLMs, que são os Large Language Models, são modelos de linguagem natural generativa, que foram treinados sobre grandes volumes de dados, e também tem um grande número de parâmetros. Esses modelos, eles conseguem, você dá como entrada um texto e eles geram como saída uma outra sequência de texto, que seria para completar aquele texto inicial. Quando a gente vem num contexto de cache answer, a saída dele vai ser a resposta da questão. Então, a ideia seria incorporar o mecanismo desses LLMs ao framework Conquest. Então, nessas questões mais gerais e mais simples, a ideia seria que ele utilizasse as LLMs e a parte lá da classificação dos templates, dos padrões, ele utilizar para questões mais complexas, que podem ser mais difíceis para um modelo conseguir interpretar, que pode ser coisas mais específicas para o domínio. Esses modelos eles foram gerados em domínio geral, com o que tinha na internet. Então, pode ser que você não tenha a capacidade de retreinar, fazer um fine tuning nos seus dados. Então, para isso, a gente poderia usar essa parte dos templates. Assim, expandiria a capacidade de responder questões do framework. Por exemplo, caso a consulta, como é que funcionaria? Caso a consulta de entrada ela não seja correspondível a nenhum dos padrões já conhecidos, então poderia usar uma LLM, tá, como o ChatGPT, que é uma das mais populares hoje, para a geração de uma consulta Sparkle. E essa consulta Sparkle, posteriormente, ela seria executada sobre o grafo de conhecimento, e assim, com o resultado daquela consulta, a gente geraria o resultado da consulta do usuário, da questão do usuário. E ele também pode ser usado aqui no framework Conquest para melhorar o texto apresentado quando solicita variáveis obrigatórias, porque eu disse que um template ele tem variáveis de entrada e elas são obrigatórias. Então, se aquela variável ela está faltando, ele vai pedir para o usuário. Mas do jeito que atualmente está, é algo bem robótico, é uma frase pré-determinada. Isso aqui poderia ser utilizado para melhorar essa frase, gerar uma frase mais personalizada, mais humana, assim por dizer. E por último, se interagir de maneira mais natural com o usuário, isso aqui é mais um plus mesmo, porque pode ser que o usuário ele mande textos, cumprimentos, coisas do tipo, e o bot original ele não saberia como resolver essa questão, porque não foi para isso que ele foi treinado. Já com as LLMs, ele teria a capacidade de responder esse tipo de coisa. Mas é mais um plus, não é certo. Agora aqui, o que foi que eu fiz? Como o ChatGPT, ele meio que se consolidou como uma ferramenta de estado da arte dessas LLMs, eu fiz
alguns testes com ele para ver como ele se saía nessa atividade de question answer sobre KGs. Tem vários artigos já que fizeram experimentos sobre o uso do chat GPT. Ele consegue apresentar resultados relativamente bons, mas a maioria desses artigos, eles constataram que ele não é capaz de trabalhar perfeitamente como um módulo de QA, porque ele tem várias inconsistências no seu funcionamento. Aqui nos meus experimentos, eu acabei encontrando alguma dessas limitações, como eles falaram, mas eu vi que ele, na verdade, dá bons resultados. Mesmo nos casos onde ele não acerta a consulta, essa consulta ela pode ser trabalhada, resolvendo alguns problemas, para servir como uma base para possível consulta. Então, mesmo que ele não seja a bala de prata que vai resolver o problema, eu acho que ele pode servir como um pontapé inicial para a gente solucionar isso. Então, aqui nos experimentos, eu fiz dois tipos de experimentos. Primeiro, foi um experimento manual mesmo, onde eu acessei aquele site que tem do ChatGPT, que eles disponibilizaram, a OpenAI, e você pode conversar com ele via interface web. Então, por ele, eu fiz esses testes e guardei as respostas. Eu guardei isso num drive, eu passei para vocês e também sintetizei aqui nessa planilha. Vocês estão me ouvindo, né, ainda? Sim, sim. Certo. Também tem um log aqui das conversas, caso vocês queiram ver o log, ele mostra o log das conversas. E também, que eu não coloquei aqui, mas tem também, tem uma pasta, vai ter as imagens lá, para caso vocês queiram ver as imagens. É a mesma coisa que está no log, só que são as imagens, em vez de só o texto. Então, eu fiz também testes, ao invés de usar manualmente, eu mesmo digitando a questão lá pela interface do ChatGPT, fiz também um código Python que ele usava a API da OpenAI Python para realizar essas consultas. Uhum. Então, essa API, esse teste manual e esse teste via API, ela fez as mesmas perguntas, só que aqui foi automatizado, enquanto lá não. E aí eu já pude ver uma das coisas que as pessoas falam, que eu vou falar mais para o futuro. Aqui foi o meu KG utilizado. É um KG simples sobre família. Por que eu usei esse KG simples sobre família? Porque ele é um conceito bem geral. Então, com certeza, o GPT foi treinado em algo que fale sobre família. Então, ele vai entender esse contexto. Então, aqui já é um ponto. Nesse teste aqui, ele usou um conhecimento que provavelmente ele saberia. Então, coisas mais específicas, talvez ele não conseguisse bem. Mas eu fiz também um teste usando no Quad, que é um desafio de question answer dessa área, e as consultas ele até que saiu bem. Algumas ele errava, mas assim teve uma boa pontuação. Mas o Quad ele é sobre a DBPID. A DBPID também é um dataset muito conhecido. Então, uma próxima etapa seria verificar como ele se sai em datasets mais específicos. A gente tentou, num da Cefaz, que a gente tem trabalhado bastante, só que tem um problema, que é a questão do tamanho, que é um outro ponto que eu vou levantar mais à frente. Então, aqui, só para explicar o nosso modelo, ele vai ter aqui a classe ser vivo, ele vai ter duas subclasses, que é pessoa e animal. A classe pessoa vai ter aqui as duas subclasses, masculino e feminino. A classe animal vai ter a subclasse cachorro. A gente vai ter que uma pessoa, ela vai ter um pai, vai ter uma mãe. Uma pessoa pode conhecer outra, do mesmo modo que a pessoa vai ter um nome, ela vai trabalhar em um lugar, e essa relação de trabalho ela é uma relação enária, uma relação ternária. Por quê? Porque aqui ela não vai diretamente para o seu trabalho, ela vai para uma relação intermediária que vai guardar propriedades sobre aquele relacionamento. Então, a gente já vê que aqui é uma relação complexa. Então, a gente vê se ele consegue trabalhar nesse caso aqui, de uma relação complexa, não uma relação trivial. Então, o trabalho ele iria para esse workset, aí, lá ele teria a data que ele começou aquele emprego, a posição e teria também a companhia que ele trabalha. Aqui no modelo, ele não guarda isso, porque isso não está sendo explicitado diretamente na ontologia, que é até uma coisa que a gente tem que ver.
ele consegue fazer consultas quando algo não está explícito na ontologia, é um ponto que eu vou falar. Aqui tem o código Turtle dele, para quem quiser testar, mas de qualquer maneira está no GitHub também. E bora lá. Eu fiz essas 15 questões aqui sobre elas. As 3 primeiras, elas são basicamente pergunta quem é alguém. Essas 3 questões, elas são interessantes porque a mesma questão está mudando a variável de entrada. Aqui, esses dois, estou perguntando quem são 2 pessoas, é que eu estou perguntando quem é um Buddy. Buddy é um cachorro. Ver como é que ele vai responder. Aqui, eu perguntei quanto é a idade de um Joey, ou seja, aqui eu estou pegando, para um recurso específico, eu estou pedindo uma variável dele. Então, aqui, essa aqui era só para retornar a URI. Essa aqui eu já estou querendo o valor específico de uma propriedade específica para um recurso específico. Já é uma consulta um pouco mais difícil. Aqui eu estou perguntando em relação a uma propriedade, um relacionamento, ou seja, para um recurso específico, qual é o relacionamento dele. Então, aqui já é um outro tipo também de consulta. Aqui, ó, já é uma consulta que ela está usando uma função de agregação, que eu estou perguntando quem é a pessoa mais velha. Então, nessa aqui a gente já vê que tem um filtro, ou seja, tem que ser uma pessoa, e também a gente tem aqui esse oldest. Esse oldest, para ela ser respondida, o modelo de linguagem natural, ele tem que entender o que é que significa esse oldest. Que o oldest seria a pessoa que tem a idade mais, a maior idade entre todas. Então, isso aqui, ele já tem que ter um certo raciocínio lógico para ele conseguir responder esse tipo de questão. Do mesmo jeito, eu fiz o inverso para ver se ele realmente vai conseguir fazer. Eu pego quem é o mais novo e quem é o mais velho. Logo depois aqui é uma outra função de agregação. Eu estou pegando aqui uma contagem, ou seja, para ele contar quantas pessoas. Então, aqui são 3 funções de agregação, máximo, mínimo e count. Aqui, outra função de agregação, que seria a média. Por que eu estou fazendo esse tipo de questões de função de agregação? Porque vimos várias pesquisas e também exemplos que o ChatGPT tem problema em trabalhar com essas funções matemáticas, de cálculo. Ele até mostra o raciocínio direitinho, mas na hora de calcular ele erra. E é algo interessante, porque eu vou mostrar aqui a vantagem de usar o ChatGPT com um grafo de conhecimento. Aqui eu estou perguntando quem tem mais de 30 anos. Aqui, essa consulta é interessante, primeiro, porque ela está pegando um filtro sobre uma propriedade, só que essa propriedade, ó, ela não está sendo declarada explicitamente. Então, o ChatGPT, ele tem que raciocinar e entender que a pergunta quem tem mais de 30 é mais de 30 anos. Então, isso é interessante. Isso aqui é um conhecimento do mundo geral, porque a pergunta em inglês geralmente é feita assim. Então, ele teria que interpretar que essa pergunta significa a idade mais de 30. O próximo aqui, eu estou perguntando, ele tem que entender que são 2 recursos e tem que entender quais são o relacionamento desses 2 recursos. Em seguida, veria aqui aquela questão complexa. Aqui eu estou, não só o modelo é complexo, mas eu fiz uma questão bastante bem complexa com ela. Porque essa questão está sendo dividida em várias. Primeiro eu pergunto, o John Doe, ele tem um emprego? Então ele vai ter que responder sim ou não. Se ele tiver, aí ele vai pegar várias propriedades. Então aqui já é uma questão complexa, porque essas são 2 questões, ainda mais essa segunda parte poderia ser desmembrada em várias. Para responder isso com padrão, ou você teria que ter um padrão muito específico para isso aqui, ou você teria que concatenar vários padrões. Aí logo ele vai perguntar se ele trabalha, ele vai perguntar onde ele trabalha, qual a sua posição, qual o seu cargo e quando ele começou. Em seguida, ele pergunta aqui quem é o pai do proprietário, do dono do Buddy. Então aqui já é outra questão complexa. Ele está pegando um caminho. Primeiro ele vai ter que ver quem é o Buddy, logo depois ele vai ter que ver quem é o dono dele, e logo depois ele vai ter que ver quem é o pai daquele dono. Essa é uma questão que pega um caminho mais complexo. Aqui é importante porque aí temos que ver se ele consegue fazer essa árvore de relacionamentos corretamente aqui no entendimento. O próximo aqui, qual é a idade? Então aqui eu já estou explicitando quão velho é o pai da pessoa com 25 anos. Então aqui ele vai ter que fazer um filtro para ver quem é a pessoa que tem 25 anos, ele vai ter que ver quem é o pai dela e vai ter que pegar o atributo idade dela. Então outra consulta complexa. E aqui é a pergunta, quem é Barack Obama? Por que eu fiz essa questão? Porque é importante que ele responda não só questões que a gente tem, mas ele também não pode responder questões que a gente não tem. Ele não pode alucinar e inventar coisas do nada.
Então, essa questão aqui não tem como ser respondida, não deveria como, então ele não vai poder responder, não deveria, certo? Alguém tem alguma dúvida sobre essas questões? Não, tá Certo. ótimo. Aqui eu fiz o teste em três, na verdade, quatro tipos de testes. O primeiro teste foi full linguagem natural. O que é que eu quero dizer com full linguagem natural? Eu dei o esquema da ontologia. Eu vou até abrir aqui. Vou aqui dar para mostrar. O serviço caiu no momento. Infelizmente o serviço caiu, não vai dar para eu mostrar ele lá, mas eu tenho as imagens aqui. Mas basicamente o que foi que eu fiz? Eu passei para o chat GPT o modelo Turtle do grafo de conhecimento. Então, eu simplesmente peguei a string lá, o texto do grafo de conhecimento em Turtle, e passei para ele. E é interessante que na hora que você passa, ele já interpreta aquilo. Ele faz um resumo, ele diz, isso que você me passou é um grafo RDF, aí ele diz, ele tem as classes tais, as propriedades tais, e as instâncias tais, e essas instâncias têm as propriedades tal e tal. Então, a gente vê que ele consegue interpretar bem lá o Turtle. Ele não só consegue interpretar, como até resumir para a gente. Então, nesse caso aqui, eu fiz questões em linguagem natural e pedi para ele responder em linguagem natural mesmo. Então, aqui não envolve nada de Spark. A única parte do RDF que entra é para ele interpretar o grafo. Então, aqui é para a gente ver se ele só interpretando o grafo já seria o suficiente. Ou seja, se a gente simplesmente pegasse o nosso grafo de crescimento, treinasse no modelo, ele conseguiria responder aquilo só com o conhecimento que ele aprendeu? Aqui está um exemplo. Por exemplo, eu pergunto, levando em conta o grafo, por que eu tenho que colocar esse levando em conta o grafo? Porque você tem que passar a tarefa específica que ele quer fazer. Se eu só perguntasse quem é John, ele pegaria do conhecimento total dele. Então, levando em conta esse gráfico que eu passei, quem é o John? Aí aqui ele respondeu, baseado no grafo RDF provido, John não está explicitamente definido como um indivíduo ou instância. No grafo, aí ele está dizendo, há um John Doe, ou seja, ele não reconhece aquele John, mas ele vê que tem um recurso chamado John Doe, que é uma instância da classe pessoa. Então aqui ele fez uma inferência certa. Ele viu que não existe aquele John, mas esse John provavelmente é o John Doe. E esse indivíduo ele tem as propriedades definidas e ele está dizendo aqui, que ele tem propriedades como pai, mãe, idade e timeline. Aí aqui ele está dizendo que o John Doe, ele provavelmente representa o John, né? Ele só está reformulando o que ele falou no começo. Ok, aqui ele conseguiu identificar o John. Aqui ele conseguiu. Deixa eu ver se é essa aqui. Pronto. O John e o Tom, eles estão representados da mesma maneira. Só que lá no caso do John, ele conseguiu identificar que aquele John era o John Doe. Já o Tom, ele não conseguiu. Ele disse que não tem explicitamente definido esse tom. Ele também não vê que aquele tom que está lá seria esse. Ele não conseguiu. E aí ele disse, se você quisesse definir esse tom, você teria que definir dessa seguinte maneira. Então a gente já vê alguma coisa. A mesma consulta, só porque a gente mudou para quem a gente estava perguntando, ele já não conseguiu em um caso, mas conseguiu no outro. Então já não tem uma certa consistência aí. Já a mesma pergunta de novo, quando a gente pergunta para o Buddy, quem é o Buddy, aí o Buddy ele já consegue definir que o Buddy é um cão, ele dá inclusive o código Turtle relacionado àquele recurso. Então a gente vê que ele não tem uma consistência em como ele vai processar essas Responder. consultas. Tem vezes que ele acerta, tem vezes que ele erra, tem vezes que ele responde de um jeito, tem vezes que ele responde de outro. Aqui ele já deu até triplas, que ele tem. Então ele não tem uma consistência quando faz isso. E uma outra coisa, a mesma pergunta, você pode fazer exatamente a mesma pergunta uma vez, você pode fazer ela depois, ele já dá outra resposta totalmente diferente. Então, um dos problemas que eu notei é essa questão da consistência em como ele vai responder as questões. E quando a gente considera só a linguagem natural, essa consistência é ainda pior.
Então, aqui, das 15 questões, ele acertou ainda 10, foi um bom número, deu uma taxa de acerto de 66%. E se a gente olhar aqui, aqui está um resumo sobre todas as consultas Sparkle que ele gerou. Aqui, se a gente olhar a linguagem natural, está aqui, ó, as questões, a resposta que o ChatGPT tem, se está correto ou não, e qual seria a resposta correta se estivesse errado. Então, a gente vê que ele errou aquela segunda, ele errou uma outra aqui, que foi a oitava, que é uma pergunta de contagem. Se a gente olhar lá como foi que ele respondeu. Aqui, ele não identificou todas as pessoas que existem, ele só identificou essas 3 pessoas, mas existiam mais no grafo. Ele identificou essas 3, que elas são as que são mais referenciadas, por isso ele conseguiu identificar. Mas mesmo assim, tem umas que são implícitas, mas daria por inferência. Ele também não conseguiu pegar esse tipo de coisa. Outro tipo de consulta que ele errou aquela consulta que perguntava quem tinha mais de 30 anos, é a 10. Ele errou ela. É engraçado que aqui ele dá uma explicação de como isso seria feito. Ele fala que para você saber quem é o indivíduo que tem mais de 30 anos, você tem que pegar aqueles que têm idade maior do que 30. Ele diz aqui, ó, quais são as idades dos indivíduos que ele conhece. Só que aí, na hora dele responder, ele responde errado. Era para ser 2, o Tom e a Jane. Aí ele responde somente o Tom, tem mais de 30 anos. Ele ainda explica aqui, ó, especificamente, ele é 30 e mais 30. 30 mais 30 igual a 60. O que isso significa? Não faz sentido nenhum. Aqui é o que eles chamam realmente de alucinação. Ele gerou um texto que não faz sentido algum para aquele texto inicial. Então aqui a gente vê que ele errou, ele ainda deu uma alucinada aqui. Então esse é um dos problemas, certo? Alguém tem alguma dúvida nesses testes? Caio, quando você está falando aí que errou, acertou, é pela resposta dele, né? Você não pediu, nesse caso, para ele gerar Spark, né? Não, aqui eu estou considerando só linguagem natural. Eu peço em linguagem natural, ele me responde em linguagem natural. Não estou considerando Spark aqui, isso mesmo. Tá, Certo? Aí, certo. o que foi que eu vi? Alguns dos erros, eu percebi que ele tinha um raciocínio correto, como por exemplo essa da idade, só que na hora dele calcular a resposta, ele errava, porque o modelo é, não foi feito para trabalhar com matemática, não foi feito para trabalhar com lógica, ele foi feito para gerar texto. Então, aquele raciocínio dele pode ser correto, só que não é como se ele entendesse o próprio raciocínio. Então, aí eu pensei o seguinte: se em vez disso a gente deixar o raciocínio para o triple store, esses problemas vão se resolver, correto? Então, por isso eu fiz 2 tipos de teste. Primeiro, pedindo Spark. Agora, em vez dele responder em linguagem natural, eu peço, para essa questão, escreve uma consulta Spark para ela. Ele me dava a consulta Spark e aqui eu executava manualmente essa consulta Spark lá no Triple Store. Executava no Triple Store e pegava o resultado e conferia se estava certo ou estava errado. Eu fiz 2 tipos de teste. Primeiro, considerando a T-Box mais a A-Box. A T-Box é a Terminology Box. É como se fosse um esquema de um banco de dados. É que diz as classes, as propriedades, esse tipo de coisa. E a Box são as Accession Box, que é a que vai ter as instâncias em si. Por exemplo, vai ter o Tom, as propriedades dele, a Jane, as propriedades dela. Então, aqui é considerando tanto esquema quanto dados, certo? Então, aqui nesse caso, foi que a gente teve melhor resultado. Eu tive 13 acertos das 15 questões. Ele alcançou uma taxa de 86% de acerto, foi uma taxa muito boa. Quando a gente dá uma olhada nele, a gente vê, ó, por exemplo, aquela questão lá que ele tinha errada. A questão uma coisa importante. Aqui, como é que quando você passa uma tarefa para o chat GPT, você tem que passar, uma das boas práticas é você passar especificamente no prompt o que é que você quer que ele faça. Porque o que é que acontece? Quando eu simplesmente disse, gera consulta Spark para isso, ele gerar consulta Spark, só que via com erros. Aí tem que fazer uma engenharia de prompt. Eu fui ter que ir mudando esse prompt aos poucos para eu gerar uma consulta melhor. Então, nos meus testes aqui, um prompt que ficou bom foi eu escrevendo o seguinte: escreva uma consulta Sparkle
para a questão, usando somente classes e propriedades definidas no grafo. Por que? O que acontecia? Muitas vezes você pede para ele escrever uma questão, ele coloca, por exemplo, propriedades que não estão lá no seu grafo. Ele coloca propriedades da DBpedia, do FOF, sendo que você não está usando. Então, aqui eu disse, ó, você só usa as propriedades que estão no grafo mesmo. E outra coisa, ele errava muito as URIs. Ele usava a propriedade de URI errada, errava a URI. Então, aqui ele não declarava a URI base, ele simplesmente colocava lá os bichos soltos do jeito que estava e não declarava de onde vinha. Aí eu disse, você inclui aqui a declaração da URI base na consulta. E também eu disse para ele declarar propriedades não essenciais para a consulta como optional. Porque algumas propriedades ele colocava, só que como elas não eram obrigatórias para a consulta e aquele recurso em específico não tinha, ele não era retornado na consulta. Então, a gente vê que, mesmo você usando o ChatGPT, você não pode fazer uma consulta direta. Você ainda tem que pensar como você vai perguntar para ele. Porque, dependendo de como você pergunta, a resposta dele pode melhorar. Então, aqui, todas as perguntas, eu vou primeiro passar esse prompt aqui, que é a tarefa que ele vai executar. Você vai executar essa tarefa de tradução, mas você vai considerar essas restrições aqui. Aí eu perguntei, quem é o John? Tá aqui, ó, quem é o John? Aí ele retornou, ó, certamente, ele está dando aqui o texto, aí ele dá a consulta Sparkle. Então eu peguei a consulta Sparkle e rodei no TripleStore. Ele ainda explica a consulta Sparkle aqui, e aqui a gente pode ver que como ele está usando também a Session Box, a Box, ele está colocando coisas a mais na consulta. Porque ele já notou que aquele John, ó, aqui ó, no filtro, ele já está colocando um John completo, John Doe. Então, ele interpretou que o John que eu perguntei é o John Doe, então ele já pegou aqueles exemplos de triplas que eu tenho sobre o John Doe, já colocou na consulta. Então, aqui ele já está pegando ó, has name, has age, o FOF thumbnail. Então, aqui, ele pegou propriedades que nem teoricamente precisaria. Porque ele usou como exemplo o que tem as triplas lá. Então a gente já vê o seguinte: ter as triplas das instâncias é algo interessante porque ele pode usar elas como base para escrever a consulta. Então, aí quando a gente olha naquele segundo caso que era para perguntar quem era o Tom, aqui no caso ele já acertou. Porque aqui no caso ele já acertou quem é o Tom. A consulta Sparkle já conseguia. Então, responder para a consulta Sparkle é algo mais genérico. Porque aqui, como ele viu que o Tom ele provavelmente não tinha essa propriedade, ele já colocou como optional. Então, a gente vê, ó, naquele caso lá, na primeira consulta, eu tinha dito para ele colocar optional. Mas ele não colocou. Aqui ele já decidiu colocar. Então, esse é um outro problema. Mesmo você dizendo para ele fazer algo, ele não necessariamente vai fazer. Então, a gente vê que um dos problemas é que, como as questões, a questão, elas vão ser traduzidas para a mesma consulta Sparkle, desde que ele consiga traduzir uma questão para a consulta Sparkle, as outras também vão ser conseguidas. Então, aqui, por exemplo, naquele caso onde ele errava, a mesma questão, só mudando o recurso, é que ele já conseguiu acertar. Uma outra coisa, aquela que perguntava, só um momento. Por exemplo, aquela que perguntava quem tinha mais de 30 anos, e a décima, aqui ele já conseguiu responder. Lá ele não tinha conseguido. Por quê? Porque agora o raciocínio não é deixado mais para ele, mas sim para a consulta Sparkle, que é simplesmente um filtro onde a idade tem que ser maior do que 30. Então, aqui, a gente já vê que a gente passando para o grafo de conhecimentos, a questão do raciocínio, a gente já resolve alguns possíveis problemas. Outra questão que ele tinha errado, que era dos 30 anos, relação do John, do Tom da Jenny, ele não tinha conseguido, agora ele conseguiu. Aqui, ó, quantas pessoas existem? Quantas pessoas existem? É a oitava.
que é basicamente aplicar um count. Então, aqui, ó, aquela questão que ele precisava identificar no gráfico quem eram as pessoas, inclusive tinha pessoas que eram implicitamente declaradas, você conseguia por causa de inferência, antes ele não conseguia. Aqui, como isso ficou para o gráfico de conhecimento, o gráfico vai conseguir. Porque basicamente o que ele tem que fazer é aplicar uma função de count. Então a gente vê, quando a gente passa o raciocínio para o grafo, a gente já consegue solucionar alguns problemas dele. As que ele errou foi essa aqui, a 12ª, que ele vai perguntar, é aquela questão do trabalho, é uma questão complexa. Nesse caso aqui, ele errou, ele errou aqui porque ele deu uma alucinada, ele colocou coisa que não precisava, em company, type company, isso não tinha, mas essa mesma questão, eu executei ela de novo, depois aí ele acertou. Aí a gente vê, é engraçado, a mesma consulta que deveria ser feita, uma vez ele erra, outra vez ele acerta. Então a gente vê que não tem uma certa consistência mesmo. É bem inconfiável. Mas, como a primeira vez que eu fiz a questão ele errou, então eu deixei como errado, porque não seria justo eu refazer a questão e deixar ele acertar depois. Mas ele poderia conseguir responder essa questão, porque outras vezes que eu perguntei, ele respondeu. Então, tem esse problema. Uma outra questão que ele não conseguiu responder foi essa 14ª, que é aquela que está perguntando a idade da pessoa, a idade do pai da pessoa com 25 anos. Aqui, o que é que aconteceu aqui? Na realidade, ele acertou a consulta, essa consulta vai dar a consulta certa, só que ele colocou aqui a restrição, que é o John Doe, porque ele já sabe que essa pessoa é o John Doe. Mas, se fosse uma consulta genérica, não era para ele estar limitando aqui ao John Doe. Eu perguntei quem é a pessoa com 25 anos. Poderia ser qualquer pessoa, não necessariamente John Doe. Acaba que, nesse caso aqui, é o John Doe. Mas, como ele tinha esse exemplo aqui do John Doe, ele acabou colocando mais do que deveria. Então, eu considerei a consulta como errada, porque se fosse num outro Apple Store, tivesse mais de uma pessoa, a consulta estaria errada, certo? Alguém tem alguma questão? Não. Certo. O próximo aqui seria, agora, considerando só a T-Box, que é só o esquema. Considerando só a T-Box, ele já diminuiu o número de acertos. Ele só conseguiu... Ele acertou 11 questões, uma a mais do que a linguagem natural, dando 73%. Então, aqui, considerando a T-Box, a gente vê aquelas questões ele ainda acertou, aquelas iniciais. Uma que ele errou, por exemplo, nessa aqui eu já tive que mudar o prompt de novo. O prompt está bem maior dessa vez. Eu tive que... Como no caso, ele conseguia declarar filtros baseados nos dados reais, porque ele conseguia fazer essa inferência do NE, um QA poderia usar um NE para resolver isso aqui. Mas considerando o caso que ele não tivesse um NE, eu disse para ele aplicar os filtros como filters regex. Então, aqui por isso que eu aumentei o prompt. Já que ele não consideraria que ele tivesse um NE, eu pedi para ele fazer um filter regex. Aqui eu perguntei quem é a pessoa mais velha. Eu perguntei quem é a pessoa mais... Deixa eu ver se foi a que ele errou. Aqui eu perguntei quem é a pessoa mais jovem. Aqui a gente vê algo engraçado, porque teoricamente ele deveria acertar, porque ele conseguiu fazer essa consulta antes. E aqui a gente vê que ele errou. Ele errou aqui porque ele colocou essa variável, essa label como obrigatório. Aí, no caso, a pessoa mais jovem, ela não tinha a propriedade de label. Mas, em essência, a consulta estava certa. Ele colocou aqui a ordem ascendente de idade. Então, ele vai pegar do menor para o maior e deu um limite 1. Então, a consulta, teoricamente, estaria correta. O único problema dela nesse grafo aqui é porque essa propriedade label, ela não era obrigatória.
Então, a pessoa que tinha a menor idade, ela não tinha ela. Por isso, ela não foi considerada. Mas a lógica por trás da questão está correta, só precisava tirar relaxar restrições aqui. Que é uma coisa que eu tinha falado para ele. Ó, essas coisas que não são essenciais, você deixa como opcional. Aí a gente vê que idade ele deixou como essencial, é opcional, que não pode. Porque se idade for opcional, a pessoa que não tem idade vai aparecer aqui também. Então, idade deveria ser obrigatório e esse label deveria ser opcional. Ele inverteu essa ordem. Então, aqui a gente vê que ele acabou atrapalhando um pouquinho dessa parte dos optional. Aqui deveria ser opcional e aqui deveria ser obrigatório. Porque nesse caso aqui, como está opcional, ele pode acabar retornando aquele que nem tem idade. E ele seria o mais jovem, assim por definição, já que seria 0. Então, por isso ela considerou errado. A gente vê que ele deu uma boa estimativa, só que teria que ter alguns reparos na consulta. Outra consulta que ele errou foi a oitava, que na oitava eu estou perguntando quantas pessoas existem. Nessa oitava, ele fez um erro, porque ele colocou um filtro de regex aqui, que o nome da pessoa é pessoa. Esse filtro não faz sentido. Ele pensou pessoa como se fosse o nome da pessoa, que não é. Então a gente vê que ele deu uma pequena alucinada aqui também. Sendo que naquela questão, quando passou a T-box, ele acertava. A box, quer dizer. E aqui não tem nada do que precisar da box para resolver. Então a gente vê a inconsistência dele nesses casos. Aqui o próximo é aquela mesma questão do trabalho do John. Essa aqui, lá, enquanto às vezes ele conseguia responder, aqui ele não conseguia responder nunca. Porque a relação do trabalho para o John, ela não estava explícita na ontologia. Então ele não consegue inferir qual seria o relacionamento. Mas passando as assertion box, aí ele conseguia lá na outra. Então, a gente vê que as sessions, exemplos de como aquilo está modelado de fato, é importante. Essa segunda aqui, até quem é o pai do dono do Buddy, ele também não conseguiu. Ele também não conseguiu essa aqui. Ele sabe que o Buddy é um cachorro. Buddy tem um professor homem, é foda. Aqui parece. Porque eu considerei errar. Não, tá. Aqui eu considero errado porque ele colocou Buddy como uma label. Poderia até estar certo, ele já colocou como se fosse especificamente Buddy, mas eu considerei como errado porque eu pedi para ele usar aqueles filtros de string como regex. Mas isso aqui é meio questionável. Podia estar como certo, porque teoricamente a consulta está certa. Mas como eu pedi para ele, como essa consulta poderia ter Buddy, poderia não ser o nome completo, eu queria que Buddy fosse usado como uma regex, já que a gente não tem necessariamente aqui um né, aí eu considerei como errado, mas pode ser considerado como certo também essa aqui. Alguém tem uma dúvida? Cara, eu não Oi? tenho dúvida não, mas assim, eu só queria te avisar para vocês que eu tenho uma reunião às 11. Certo. Faltam 4 minutos. Não sei como que a gente poderia, que ali na sua agenda tinha outras coisas mais interessantes, né, também, né, pra gente ver. Acho que eu Certo, não vou eu posso conseguir passar. assistir. Não, não, não tô querendo te acelerar, eu tô querendo só ver o que que a gente poderia fazer melhor, assim, se você quer dar uma resumida ou se a gente marca outro dia. Se você quiser, Melissa, a gente pode marcar outro dia, mas também agora eu posso fazer um resumo do que viria para frente. Uhum. Aí você pode ir para o seu outro compromisso e a gente pode continuar aqui, se vocês quiserem. Como é que fica melhor para vocês? Eu sei que a Greta vai comigo, que a gente tem um negócio para entregar e a gente vai ter que É, fazer hoje. Mas eu acho bom dar uma resumida para a gente também, que eu tô curiosa para ter uma visão geral. é. Que aí a gente combina um outro. É. Então, são os aprendizados aqui que ele não é muito consistente, ele tem limitações, que é o limite de caracteres, porque o treinamento dele, para ele fazer questões, o interessante seria fazer um fine tune, mas, por exemplo, essa do ChatGPT não tem como fazer isso. Então, o grafo a gente tem que passar como entrada para ele. Só que ele tem um limite de 4.060 e poucos tokens, 60, se não me engano. Então, grafos maiores não daria certo. Então, a gente já vê que tem um problema.
Então, aqui foi a resolução que eu criei, que eu basicamente, no código Python, eu recebo o comentário da questão, eu faço a chamada para a API do ChatGPT, gera a consulta Spark, só que a consulta Spark ele não gera só a consulta Spark, ele pode gerar outro texto também. Então, minera ali para pegar só a consulta, eu pego a consulta, eu rodo no Triple Store, pego o resultado dela, mando para a API do ChatGPT para ele gerar uma resposta em linguagem natural e retorno para o usuário. Aqui está um exemplo de como o código funciona. Eu fiz a questão aqui, ó, aí ele está retornando a consulta, o resultado dela. De acordo com a consulta Spark, o resultado é 25, e aqui foi a consulta que ele gerou. Só uma coisa, para isso aqui eu uso 3 contextos, que é um que é para tradução, um para mensagem, para consulta geral. Esse da tradução é só para guardar só as traduções. Esse outro, só as consultas de mensagem em linguagem natural que ele gerou o resultado. E aqui o todo, total. Então, a conclusão que eu tenho, esses modelos, eles podem ser utilizados para essa tarefa de Spark, mas não de maneira direta. Tem alguns desafios que precisam ser tratados. Primeiro, solucionar esses problemas de URIs e propriedades não existentes, que é o que pode ser feito. A segunda é a falta da consistência determinística, ou seja, ele pode responder como não pode a mesma questão. A próxima é a limitação do número de tokens. A última é que seria os melhores códigos, melhores modelos, eles não são de código aberto. Por exemplo, o ChatGPT, o Llama 2 e o Vicuna. Você pode usar eles, só que você não pode usar comercialmente, por exemplo, alguns. Então, isso seria um problema caso queira tornar um produto. Possíveis melhorias seria pegar, ao invés de passar todo o modelo, toda a ontologia para o ChatGPT, você, quando recebe a questão, você faz uma análise daquela questão e vê quais termos nela são relevantes para a consulta. E aí você vai na ontologia e pega só aqueles termos que são relevantes para ela. Então, assim, daria tanto você passar grafos maiores, como também daria para você passar trechos das accessions, das instâncias. E assim também diminuiria a possíveis distrações para ele. Quanto maior o texto, mais distraído ele pode ficar. Então, como sair um texto muito menor, ele poderia ser mais objetivo nas suas consultas. Outra coisa é corrigir aqueles erros que sempre acontecem, por exemplo, o RI, os filtros, mudar de valores fixos para um filtro, e assim por diante. Aqui, as etapas da qualificação que eu já fiz, a primeira é para elaborar um survey, na minha área de tema, que é nessas Interactive Questions. Então, eu fiz um survey, inclusive eu já mandei para a publicação em um journal. A segunda, que era pesquisar sobre interfaces de consulta e navegação para grafos de conhecimento. Eu fiz essa pesquisa, inclusive gerei uma ferramenta para navegação no estilo baseado em texto, que eu mandei para o SBBD 2023 e foi aceito na sessão de demos. E seria agora essa terceira, que é o uso das LLMs para ajudar a responder consultas em grafos, que estamos em andamento agora. Basicamente era essa a apresentação. Agradeço a todos pela paciência. Não, imagina, foi ótimo. Caso alguém tenha bem alguma legal coisa a pesquisa. Na minha opinião, uma coisa muito interessante essa questão dos experimentos, porque nela dá para a gente tirar aprendizado, eu acho que pode ser importante até para o grupo. Assim, só para adiantar que eu vou precisar ir realmente para outra reunião, a gente tem que marcar um outro papo. Mas a gente está passando por questões semelhantes, fazendo vários experimentos também, só que a gente está gerando SQL em vez de Spark. Mas a gente está numa bateria de testes também, né, indo na mesma frente que você aí. Entendi. Eu particularmente acredito que para SQL, eu espero que ele gere resultados até melhores, porque já existe mais texto sobre SQL na internet, então eu acho que ele tem mais conhecimento. Ocorre isso ou não? Ele dá umas erradas boas também. A gente a gente está assim, mais ou menos chegando numa conclusão parecida com a sua, né? Vamos ver, Casa Nova e Gretel também pode falar, mas sozinho o chat GPT não consegue gerar, entendeu? Tudo isso que você está falando, essa engenharia do prompt, desses erros, de colocar mais coisas, tudo isso que você falou, essas conclusões, a gente também chega às mesmas. Eu não sei dizer aqui ao certo qual que vai funcionar melhor, sabe como? A gente não fez alguma coisa muito estruturada, mas os desafios são os mesmos, chega nas mesmas questões. Sozinho não se resolve, de que você tem que trabalhar com prompt, de que você tem que ter essa questão de repente,
tratar essa limitação aí dos 4.000, né, que o prompt tem essa... por exemplo, que no nosso mundo real a gente tem um grafo enorme. Então, a gente não consegue também entregar todos os grafos, todos os dados, né? Então, as questões são as mesmas. Uhum. Já tinha até falado para o Caio, essa comparação seria interessante. Pessoal, vocês podem me desculpar só um segundo, porque eu vou ter que tirar o carro aqui da frente, pode ser? Não, mas, Caio, a gente vai ter... De marcar, vai poder conversar mais, Casa Nova. Podemos. Só um momento, que eu vou ter que tirar o carro aqui da frente da passagem. Meu Deus. A gente combina outro dia, Vânia, já foi 150 slides já, Casanova. Ah, tá bom. Ele foi fazer aquela revisão no início, mas aí terminou que tomou o tempo, né? Uhum. Não, mas deu para a gente ver, assim, a ideia geral, a gente conseguiu Porque ter. o que eu também, a minha preocupação é que a gente tem trabalhando em coisas em comum, né? E que a gente vê como para ser mais efetivo, né? E ele precisa definir melhor o tema dele, o que ele vai fazer do doutorado, entendeu? E aí é que eu queria também ouvir e a gente discutir isso, né? Porque você já tem outras pessoas trabalhando. Como é que poderia ser isso? Não sei porque eu também não estou conhecendo o trabalho do pessoal aí. A gente pode marcar um outro momento. Importante, né? Se quiserem, né? Participar a gente pode participar, o Caio, do seminário de vocês. E a gente tentar ter coisas... Ô, pessoal, voltei. Aproveitar melhor esses alunos, entendeu? Para a gente fazer as mesmas coisas. A gente não está fazendo as mesmas coisas. Isso é até legal, entendeu? Vocês estão indo para um outro mundo aí que é de RDF e tal. Mas, assim, é bem complementar, o que é bom, né? Porque a gente pode trocar figurinhas, entendeu? De ambientes diferentes, mas que esses experimentos estão sendo diferentes. Fazer essa comparação aí é interessante. Mas até o Casanova vai fazer uma apresentação aí, né, Cássio, na sexta-feira. Acho que talvez fosse bom o Caio assistir, né? Eu acho que é bom ele, se ele puder, né? Se for interessante dele participar mais no grupo e a gente... Essa apresentação, o Casanova vai fazer uma consolidação de tudo que a gente tem visto e que ele tem visto também. Geral, vai estar no YouTube, ele é famoso. Né, Casanova? Eu vou mandar para vocês o link. Isso. Aí, assim, Caio, podia assistir isso, porque aí é legal, porque o Caio vai ver o que a gente está vendo, e a gente viu também, e aí a gente faz uma outra rodada aqui para a gente pensar como a gente continua. Pode ser assim? Pode. Pessoal, sobre a questão dos mulheamadores, eu não expliquei direito. É que para você usar, você tem que pedir a licença lá para o Facebook. Antes, quando você baixa, você manda um e-mail para eles pedindo a licença. Mas não, esse é o Llama 1, o 2 não. Não, o Llama 2, eu baixei, eu tive que pedir a licença no Llama 2. O Llama 2 não tem problema, ele tem o Falcon, 180 milhões, tem um monte deles. Esse não é o problema no momento. Certo. Bom, eu tô indo, então gente. A gente marca uma outra. Isso, Marcamos. Vamos falar, tá bom? Tá. Que o povo Eu tá me esperando vou parar lá. de gravação agora, então.